Bom, vamos dar continuidade ao livro da República de Platão, o livro número 2. Como sempre, a gente vai fazer sempre uma breve ideia, do que se trata esse livro 2. Bom, a dificuldade de se definir a justiça, é que vai fazer com que os interlocutores então abram o livro 2 e agora ficam só dois jovens discutindo com Sócrates, que são os filhos de Platão, que é Glauco e Admantor. Glauco faz uma nova provocação a Sócrates, fazendo uma apologia da injustiça. Glauco vai defender essa tese, dizer que a experiência nos mostra isso. Basta nós olharmos, nós vamos ver aquelas pessoas que agem segundo a sua própria conveniência, sem nenhum critério. Maior do que isso, sempre são melhor, mais bem-sucedidas. E ele vai ainda colocar uma segunda questão, que é a seguinte: na verdade, nós, por natureza, coisa mais grave, por natureza não somos justos. Nós tendemos a agir conforme a nossa própria conveniência ou a nossa utilidade. Mas ainda nós somos justos ou virtuosos. Olha só, mas ainda nós somos justos ou virtuosos porque nós fomos coagidos por medo de sermos punidos. Então Glauco vai narrar o primeiro mito da República, que é a história do anel de Giges. Giges, diz Glauco, conta essa história que Giges era um pastor. Ele estava pastoreando as suas ovelhas e um belo dia houve um terremoto. E a terra se abriu. Nessa fenda da terra, ele viu um grande cavalo. E havia um homem, e esse homem estava morto. Ele viu que este homem tinha um anel, mas um anel completamente diferente, com uma seta, com algumas indicações, com algumas inscrições que ele não conseguia entender. Mas ele foi lá, pegou o anel e colocou no dedo, foi embora. Quando estava na presença de outras pessoas, ele viu que, sem querer, ao girar o anel, esse lhe dava o poder de ficar invisível. Estando invisível, Giges consegue uma maneira de seduzir a mulher do tirano e, com ela, faz um complô, assassina o rei e assume o poder. E quando ele assumiu o poder e se transforma no maior tirano daquela região, então a conclusão de Glauco é a seguinte: se todos nós estivéssemos no poder de Giges, então todos nós agiríamos da mesma maneira. E aí diz: então, Sócrates, como é que você responde a isso? Sócrates disse que é necessário ler em letras grandes, para nós tentarmos definir depois entender as letras pequenas. Ou seja, para nós tentarmos definir o que é a justiça na alma de um indivíduo, seria necessário ampliar o espectro, e tentar definir justiça num plano maior, num plano mais amplo. Esse plano vai ser justamente o plano da cidade. Então dissesse assim: olha, não dá para a gente ficar tentando definir a justiça na alma. É preferível primeiro nas letras grandes, ou seja, primeiro vamos definir justiça na cidade, no plano da cidade. Então ele convida os seus interlocutores a idealizarem uma cidade.
É aí que começa a história. Ele convida os seus interlocutores a idealizarem uma cidade. Então você tem que pensar que toda hora eles estão trabalhando dentro de uma idealização da cidade, tendo em vista que para definir a justiça é melhor começar pela cidade do que começar pela alma da pessoa. Entendeu? Esse vai ser o grande plano desses 10 livros aí. Vai ser assim. Por isso que ele vai dizer que essa república é uma questão de uma utopia sobre a cidade. Bom, então essa cidade vai ser imaginada e começa a gênese da cidade, que se dá pelo fato de que as pessoas precisam se agregar para satisfazer as suas necessidades básicas por uma série de mediações. Se a pessoa ficar individualizada, não dá para cumprir a sua necessidade. Ela se agrega, se ajunta para poder cumprir a sua necessidade, daí o valor da cidade, né? E aí ele chega a 3 categorias na cidade. Existem 3 categorias de pessoas na cidade, né? 3 classes. A primeira classe é a classe dos artesãos, dos comerciantes, né? A segunda classe vai ser a classe dos guerreiros, que defendem a cidade. Isso aí é até visível pelo seguinte, né? Na maneira que tem algumas pessoas que têm que trabalhar, que têm que comercializar, têm que criar os bens. Mas ao fazer isso na cidade, o que acontece? Fica exposto para as outras cidades que querem vir ali e se completarem com um bem produzido por essa tal cidade. Então é preciso guerreiros para defender essa cidade. Então são essas 2 classes. A terceira, né, que é daqueles que serão chamados de guardiões. Estes são justamente a classe que governa a cidade, a classe governante da cidade. Mas a primeira grande discussão vai ser acerca da educação nessa cidade. Já tem 3 classes, vamos ter que educar essas 3 classes, né? A educação tem 2 pilares. Isso é interessante, hein? Tem a ginástica e tem a música. Então você pensa esses 3, né? O primeiro que são os camponeses, os comerciantes, os artesãos, né, tal. A segunda seria dos que defendem a cidade, né? E o terceiro seria realmente o dos guardiões da cidade. Então você tem que anotar o seguinte: quando ele fala que tem essas duas formas de educação, 2 pilares, a ginástica e a música, a quem atribui cada um? É quase que evidente, né? A música é a musique, que diz respeito às artes das musas. Então é não só o canto, a harmonia e sobretudo a poesia, não. Porque a poesia é uma base educacional na época de Platão, pois é pela poesia que as crianças aprendem a ler e também por elas eles aprendem os mais diversos mitos que fazem parte da tradição de uma determinada cidade ou daquela região. Essa segunda parte do livro é uma parte muito conhecida da República, que é quando se inicia a famosa crítica à poesia. Vocês vão ver que essa crítica à poesia é interessantíssima. Ele faz crítica até a Homero, das Ilíadas e das Odisseias, né? Você vai ver por quê. Porque a poesia, tal como ela é ensinada agora aos jovens, não pode ser a base educacional desta cidade ideal, porque os deuses são apresentados como modelos para os jovens. Só que esses modelos são ambíguos. Ora eles são deuses, ora eles agem de maneira completamente passional, eles se vingam, eles traem, eles seduzem e assim por diante. Então é necessário ou reformar ou banir a poesia, pelo menos nesse primeiro momento da educação da cidade, né? Isso então eu dei um apanhado assim, geral, para você ter uma ideia do que nós vamos tratar nesse livro 2, né? Mas eu não falei aí o que é a música e o que é a ginástica, né? Você está vendo, o guerreiro vai precisar de ginástica, né? Então vamos precisar. Vamos começar.
Ele começa o livro assim, esse livro 2. Pronunciadas estas palavras, Sócrates dizendo: julgava eu que estava livre da discussão, mas de fato era apenas o início ao que parece. Efetivamente, Glauco, que é sempre o mais destemido em tudo, também não aceitou, nessa altura, não aceitou a retirada de Trasímaco e disse: Sócrates, queres aparentar que nós persuadistes ou persuadirmos de verdade de que toda maneira é melhor ser justo do que injusto? Queria convencer-vos de verdade, respondi, né, Sócrates, se estivesse ao meu alcance. Aí já começou a mostrar que às vezes não sabe das coisas, e às vezes não sabe mesmo, entendeu? Mas sempre é um jogo também dele, porque se ele não conhece, o outro está querendo dizer que conhece, então eu vou começar a fazer pergunta a você, aí destrói o cara, entendeu? O Trasímaco tentou não entrar nessa, mas não conseguiu, né? Então o cara perguntou, né, o Glauco, então não fazes o que queres? Ora, diz-me, não te parece que há uma espécie de bem que gostaríamos de possuir, não por desejarmos as suas consequências, mas por o estimarmos por si mesmo, como as alegrias, os prazeres, que foram inofensivos, dos quais nada resulta de futuro, senão o prazer de os possuirmos? Parece-me, né, que existe um bem dessa espécie, diz Sócrates. Acho que sim, então. E diz mais ainda, né? Diz assim: em vez, né? Porque ele fala assim, quando ele diz assim, parece que existe um bem dessa espécie, o cara ainda fala da seguinte maneira, né? Bom, isso aí vai ser mas vamos falar que eu acho que vale a pena, quer ver? E aquele bem de que gostamos por si mesmo e por suas consequências, como por exemplo a sensatez, a vista, a saúde, pois tais bem apreciando por ambos os motivos. Aí Sócrates, sim. E vês uma terceira espécie de bem no qual se compreende a ginástica e o tratamento das doenças, e a prática clínica e outras maneiras de obter dinheiro. De tais bens diríamos que são penosos, mas úteis, e não aceitaríamos a sua posse por amor a eles, mas sim ao salário e às outras consequências que deles derivam. Sócrates, existe com efeito esta espécie ao lado das outras duas, mas que queres tu dizer? O cara, em qual delas colocas a justiça? O cara retribui com outra pergunta. Sócrates, acho que na mais bela, a que deve estimar por si mesmo e pelas suas consequências quem quiser ser feliz. No entanto, o parecer da maioria não é esse, mas sim que pertence à espécie penosa, a que se pratica por causa das aparências, em vista do salário e da reputação, mas que por si mesmo se deve evitar como sendo dificultosa. Eu sei que esse é o seu parecer, e há muito que Trasímaco censura a justiça por esse motivo e elogia a injustiça, mas sou duro de entendimento ao que parece. Não está entendendo? Aí o camarada continua, o Glauco. Vamos então, presta atenção, a mim também, para ver se ainda chegas a ter a mesma opinião. Afigura-se-me, na verdade, que Trasímaco ficou fascinado por ti, mais cedo do que devia, como se fosse uma serpente. Quanto a mim, a argumentação de um e de outro lado não me satisfaz. Desejo ouvir o que é cada uma delas e que faculdade possui por si quando existe na alma sem ligar importância a salários e a nem consequências. Como é que fica isso? Farei, pois, da seguinte maneira, se também achares bem. Retomarei o argumento de Trasímaco e, em primeiro lugar, direi
o que se afirma ser a justiça e qual a sua origem. Em segundo, que todos os que a praticam o fazem contra a vontade, como coisa necessária, mas não como coisa boa. Em terceiro lugar, que é natural que procedam assim, porquanto, afinal de contas, a vida do injusto é muito melhor do que a do justo, no dizer deles. Porque a mim, Sócrates, não me parece que seja desse modo. Contudo, sinto-me perturbado com os ouvidos, cansados de ouvir Trasímaco e milhares de outros, ao passo que falar a favor da justiça, como sendo superior à injustiça, ainda não ouvi a ninguém, como é meu desejo, pois desejava ouvir elogiá-la em si e por si. Contigo, sobretudo, espero aprender esse elogio. Por isso vou fazer todos os esforços por exaltar a vida injusta, depois mostrar-te-ei de que maneira quero, por minha vez, ouvir-te censurar a injustiça e louvar a justiça. Mas vê se te apraz a minha proposta. O cara não perdoa não, o cara foi em cima, né, do Sócrates. E Sócrates, mais do que tudo, pois de que outro modo, de que outro assunto terá mais prazer em falar ou ouvir falar mais vezes uma pessoa sensata? Falas a maravilha, Sócrates. Escuta então o que eu disse que iria tratar primeiro. Qual a essência e a origem da justiça? Dizem que uma injustiça é, por natureza, um bem e sofrê-la um mal, mas que ser vítima de injustiça é um mal maior do que o bem que há de cometê-la, De maneira que, quando as pessoas praticam ou sofrem injustiças umas das outras e provam de ambas, lhes parece vantajoso quando não podem evitar uma coisa ou alcançar a outra, chegar a um acordo mútuo para não cometerem injustiças nem serem vítimas delas. Daí se originou o estabelecimento de leis e convenções, entre elas é a designação de legal, de justo, para as prescrições da lei. Tal seria a gênese e essência da justiça, que se situa a meio caminho entre o maior bem, não pagar apenas das injustiças, e o maior mal, ser incapaz de se vingar de uma injustiça. Estando a justiça colocada entre os dois extremos, perceberam bem? O maior bem é você não pagar apenas das injustiças, não ser injustiçado de jeito nenhum. E o mal maior é ser incapaz de se vingar de uma injustiça. Estando a justiça colocada entre esses dois extremos, deve não pleitear-se como um bem, mas honrar-se devido à impossibilidade de praticar a injustiça. Uma vez que o que pudesse cometê-la e fosse verdadeiramente um homem, nunca aceitaria a convenção de não praticar nem sofrer injustiças, pois seria loucura. Que tem, Sócrates? Qual é a natureza da justiça e qual a sua origem segundo é voz corrente? E ele continua: sentiremos melhor como os que observam a justiça ou fazem contra a vontade, por impossibilidade de cometer injustiça, se imaginarmos o seguinte caso: demos o poder de fazer o que quiser a ambos, ao homem justo e ao homem justo. Todos dois podem fazer o que quiser, Depois vamos atrás deles para vermos onde é que a paixão leva a cada um. Pois bem, apanhá-lo-emos ao justo, pega o justo, a caminhar para a mesma meta que o injusto, devido à ambição, coisa que toda criatura está por natureza disposta a procurar alcançar como um bem, mas por convenção é forçada a respeitar a igualdade. O que está dizendo?
Tudo é mesmo saco. Pode ser justo, injusto, vai fazer a mesma maneira, né? E o poder a que me refiro seria mais ou menos como o seguinte. Aí que ele vai entrar com aquela ideia do giz que eu falei ainda há pouco. Vamos lá. Tem a faculdade que se diz ter sido concedida ao antepassado do Lídio, que é o Giges. Era ele um pastor que servia em casa do que era então soberano da Lídia. Devido a uma grande tempestade, tremor da terra, rasgou-se o solo e abriu-se uma fenda no local em que ele apacentava o rebanho. Admirado ao ver tal coisa, desceu por lá e contemplou, entre outras maravilhas que para aí fantasiam, um cavalo de bronze oco com umas aberturas, espreitando através dos quais viu lá dentro um cadáver, aparentemente maior do que um homem, e que não tinha nada mais senão o que? Um anel de ouro na mão. Arrancou-lhe e saiu. Ora, como os pastores se tivessem reunido de maneira habitual, a fim de comunicar ao rei todos os meses o que dizia respeito ao rebanho, Giges foi lá também com seu anel. Estando ele, pois, sentado no meio dos outros, deu por acaso uma volta ao engaste do anel para dentro, em direção à parte interna da mão, e ao fazer isso, tornou-se invisível. Para os que estavam ao lado, os quais falavam dele como se tivesse ele ido embora. Admirado, passou de novo a mão pelo anel e virou para fora o engaste. Assim que o fez, tornou-se novamente visível. Tendo observado estes fatos, experimentou a ver se o anel tinha aquele poder e verificou que se voltasse o engaste para dentro, se tornava invisível. Se voltasse para fora, ficava visível. Assim, senhor de si, logo fez com que fosse um dos delegados que iam junto do rei. Uma vez lá chegado, seduziu a mulher do soberano e com auxílio dela atacou-o e matou o soberano, e assim se tomou o poder. Se, portanto, houvesse, agora bota a questão, se, portanto, houvesse 2 anéis como este, e o homem justo pusesse um e o injusto o outro, ele agora está experimentando fazer a mesmo veneno que o Sócrates faz, né? Não haveria ninguém, ao que parece, tão inabalável que permanecesse no caminho da justiça e que fosse capaz de se abster dos bens alheios e de não lhes tocar, sendo-lhe dado tirar à vontade o que quisesse do mercado, entrar nas casas, unir-se a quem lhe apetecesse, matar ou libertar-se das algemas a quem lhe aprovesse, a fazer tudo mais entre os homens como se fosse igual aos deuses, comportando-se dessa maneira os seus atos em nada difeririam uns dos outros, mas ambos levariam o mesmo caminho. E disto se poderá afirmar que é uma grande prova de que ninguém é justo por sua vontade, mas forçado por entender que a justiça não é um bem para si individualmente, uma vez que quando cada um julga que lhe é possível cometer injustiças, comete-a. Efetivamente, todos os homens acreditam que lhes é muito mais vantajoso, né, individualmente, a injustiça do que a justiça. E tem razão, como dirá o defensor desta argumentação. Uma vez que se alguém que usurpasse tal poder não quisesse jamais cometer injustiças, nem apropriar-se dos bens alheios, pareceria aos que disso soubessem muito desgraçado e insensato. Contudo, haviam de elogiá-lo em presença uns dos outros, enganando-se reciprocamente, com receio de serem vítimas de alguma injustiça. Assim, pois, são estes os fatos. O Hallow está dizendo assim, não adianta não, isso aí o cara não faz injustiça individualmente, porque ele vai ser punido, tal. Por causa disso, ele tem medo, né? Bom, aí a gente sentiu a barra qual era, né? E aí vamos ver assim, passar umas folhas aqui, para não ficar muito, para ser muito grande. O Juliano está vendo aí, né? Está passando bastante folha, tá, Juliano? Vamos lá.
Ao ouvir estas palavras, quer dizer, depois que passou muita coisa, eu que sempre admirei as qualidades de Glauco e de Adimanto, os dois irmãos, senti então um imenso deleite e disse: não estava nada mal, ó filhos de um homem ilustre, o começo daquela elegia que vos dedicou o amante de Glauco, quando a elogiar o vosso papel na batalha de Megara, disse. Aí citou, né? Filhos de Aristo, que eles são os filhos de Aristo, raça divina de um varão glorioso. Aí Sócrates continua: esses elogios, amigos, parecem-me bem adequados. Há em vós algo de divino. Se não estáis convencido de que a injustiça é superior à justiça, sendo capaz de falar sobre ela desta maneira. Ora, a verdade é que não me pareceis persuadidos, deduzo do vosso caráter em geral, pois pelas vossas palavras em si, eu ficaria a desconfiar de vós. Mas, quanto mais confio em vós, mais me sinto embaraçado com o que hei de fazer. Ele vai dar uma pernada nos dois. Pois não tenho maneira de defender a justiça. Parece-me que sou incapaz. E a prova disso é que não aceitaste as palavras com quais eu supunha demonstrar a Trasimo que a justiça é melhor do que a injustiça. Agora lá vem ele. E por outro lado, não posso deixar de a defender. Olha só, é um tremendo 7-1, né? Com efeito, tenho receio que seja impiedade, que atacando-se a justiça na minha presença, eu não a defenda. Nem lhe acuda enquanto puder respirar e for capaz de falar. O melhor, portanto, é socorrê-la dentro dos limites da minha capacidade. Oh, que cara brasileiro do cacete. Ele fica elogiando o outro, dizendo que ele é humilde, mas é que ele tem que defender a justiça, né? Então ele agora começa a narrar o que aconteceu. Então Glauco e os outros pediram que lhe acudisse com todos os meios, não deixasse terminar a discussão, mas que investigasse até o fim qual a natureza de cada uma delas e qual a verdade acerca das respectivas vantagens. Disse-lhes então qual era o meu parecer, que a pesquisa que íamos empreender não era coisa fácil, mas exigia, a meu ver, acuidade de visão. Ora, uma vez que nós não somos especialistas, entendo que devemos conduzir a investigação da mesma forma que o faríamos se alguém mandasse ler de longe letras pequenas a pessoas de vistas fracas. E então alguma delas desse conta de que existiam as mesmas letras em qualquer outra parte, em tamanho maior e numa escala mais ampla. Pareceria, penso eu, um autêntico achado que depois de lerem primeiro estas, pudesse então observar as menores, a ver se eram a mesma coisa. Então ele está dizendo que vai fazer uma coisa maior, tal, né? Aí o Adimanto, que é o irmão de Glauco, né, falou assim: absolutamente. Mas que semelhança vês tu, Sócrates, com a investigação sobre a justiça? Vou dizer-te. Diremos que a justiça é de um só indivíduo. Olha só, coisa menor, letrinha menor. Mas que semelhança vês tu? Né? Diz, vou dizer-te, diremos que a justiça é de um só indivíduo, pequenininho, ou vai para o maior, quer ver? Ou que é também de toda a cidade. Entendeu? Você vê que ele vai querer fazer a coisa para a coisa maior, para a cidade. Também replicou um dos irmãos, aí o outro, falando, portanto a cidade é maior do que o indivíduo? Sim. Aí ele narra, né? Então talvez exista uma justiça numa escala mais ampla e mais fácil de aprender. Se quiser, então, investigaremos primeiro qual a sua natureza nas cidades. Quando tivermos feito essa indagação, executá-la-emos em relação ao indivíduo, observando a semelhança com o maior na forma do menor. Ora, o cara falou assim, parece-me que falas bem, um dos irmãos, né? Aí só, ora, se considerássemos em imaginação a formação de uma cidade,
A gente vai começar a partir para uma utopia, imaginar. Se considerássemos em imaginação a formação de uma cidade, veríamos também a justiça e a injustiça surgir nela. Não é isso? O rapaz falou, né? O Grau. Em breve o veríamos. Portanto, se assim sucedesse, haveria esperança de mais facilmente vermos o que indagamos. Muito mais, com certeza. Parece-nos então que devemos tentar levar a cabo esta empresa. É que se me afigura que não é trabalho de pequena monta. Analisai-o. O Adimanto, já estás visto, e não faças de outro modo. Ora, disse Sócrates, uma cidade tem a sua origem, segundo creio, no fato de cada um de nós não ser autossuficiente. Ou seja, quando há um sistema fechado é autossuficiente, mas um sistema em aberto necessita dos outros. Então, por isso que ele começou assim. Vou falar sobre a justiça, vou mostrar o que é. Do ponto de vista da alma, da pessoa individualmente, não é o caminho. Vamos partir para a cidade, uma coisa maior, vamos. Né? E ele começa dizendo, ó, a coisa se passa porque é na cidade que a pessoa resolve as suas autonecessidades, se torna autossuficiente. Sozinho não. Bem, na verdade, sozinho é complicado para tudo, né? Até para fazer um filho, até para ter sexo. Não, o cara vai se masturbar o resto da vida, cara. Ou pensas que uma cidade se funda por qualquer outra razão? Cara, por nenhuma outra. Assim, portanto, o homem precisa de outro para uma necessidade e outro ainda para outra. E como preciso de muita coisa, reúne num só habitação companheiros e ajudantes. A essa associação pusemos o nome de quê? De cidade. Não é assim? Exatamente. Mas se uma pessoa participa numa sociedade com outra, se dá ou recebe algo, é na convicção de que isso é melhor para ela, não? Certamente. Ora, vamos lá. Fundemos em imaginação uma cidade. Serão o que parece as nossas necessidades que hão de fundá-la. Como não? Mas por certo que a primeira e maior de todas as necessidades é a obtenção de alimentos, em ordem a existirmos e a vivermos inteiramente. A segunda é a habitação, a terceira o vestuário, coisas do gênero. Assim é. Vejamos, como é que a cidade bastará para a obtenção de tantas coisas? Existirá outra solução que não seja haver um que seja lavrador, outro pedreiro, outro tecelão? Acrescentar-lhe-emos também um sapateiro ou qualquer outro artífice que se ocupe do que é relativo ao corpo, com toda certeza. Logo, o mínimo a que se pode chegar a uma cidade compõe-se de 4 ou 5 homens. Assim parece. E agora? Deve cada um destes homens executar seu trabalho próprio para ser comum a todos? Por exemplo, o lavrador sozinho fornecerá trigo para 4 e gastará o quádruplo do tempo e do esforço com a obtenção do trigo para o partilhar com os outros, ou preocupar-se apenas consigo e preparará a 4ª parte deste trigo na 4ª parte do tempo, os outros 3/4 gastá-lo a um na construção de uma casa, outro na confecção de um manto, outro ainda de calçado, e sem as partilhar com os outros, terá suas coisas fazendo por si mesmo o que é seu? Botou ele 2 coisas, né? Ou ele faz a sua parte e as outras partes serão feitas pelos outros, ou então ele faz tudo. Aí o Adimanto falou logo, não, é a primeira, sabe? Talvez seja mais fácil do primeiro modo que do segundo, o cara tentar fazer tudo sozinho. Tem capacidade para isso? Aí Sócrates, por Zeus que nada me admira, ao ouvir-te falar, penso também que em primeiro lugar cada um de nós não nasceu igual ao outro, mas com naturezas diferentes, cada um para a execução de sua tarefa. Ou não te parece? Parece.
Como assim uma pessoa fará melhor em trabalhar sozinho em muitos ofícios ou quando for só a executar um? Quando for um só a executar um. Mas julgo eu que também é evidente que se alguém deixar fugir a oportunidade de fazer uma coisa, né, perde-a. É evidente. É que acredito, a obra não espera pelo lazer do obreiro, mas força é que o obreiro acompanhe o seu trabalho sem ser a maneira de um passatempo. Isso é importante, sem ser uma maneira de passatempo. É labor, trabalho. É forçoso. Por conseguinte, o resultado é mais rico, mais belo e mais fácil quando cada pessoa fizer uma só coisa de acordo com a sua natureza e na ocasião própria deixando em paz as outras. Com certeza. Portanto, adimando, são precisos mais de 4 cidadãos para os fornecimentos que falamos. Com efeito, não será o lavrador em pessoa o que parece que fará o arado. Esqueceu do arado para si? Se quer que seja perfeito, nem a enxada, nem os demais utensílios da lavoura, nem por sua vez o pedreiro. Também se precisa de muita coisa, do mesmo modo o tecelão, o sapateiro, ou não. É verdade. Ora, os carpinteiros, ferreiros e tantos outros artífices desta espécie, associando-se à nossa pequena cidade, tornam-no mais povoada ainda. Certamente, estão imaginando a coisa, então mais povoada ainda. Mas não seria mesmo grande se lhe acrescentássemos vaqueiros, pastores e outros guardadores de gado, a fim de que os lavradores tivessem bois para lavrar, os pedreiros justamente com os lavradores pudessem serviço de animais, de tiro para os transportes, os tecelões, os sapateiros de peles, de lãs, tal. Aí o cara, não seria de modo algum uma cidade pequena se tivesse isso tudo. Aí Sócrates, mas fundar esta mesma cidade, um lugar tal que não precisasse de importar nada, é quase impossível. Efetivamente, é impossível. Precisará, pois, de outras pessoas ainda que lhe tragam de outra cidade aquilo que lhe carece. Aí botou uma outra cidade na história. Precisará. Mas certamente esse mensageiro, se for de mãos vazias, sem nada levar daquilo que precisam as pessoas que fornecerão o necessário para a sua cidade, regressará de mãos vazias, não é assim? Assim me parece. Ou seja, precisa trocar, né? Portanto, é preciso não só que produza o suficiente nessa cidade, mas também produtos na qualidade e quantidade de que eles necessitarem. É preciso. Então, a nossa cidade carece de mais lavradores, de mais dos restantes artífices, não há dúvida. Ainda tem que fazer para o outro, né? Em especial de mais mensageiros, dos que exportam e importam os produtos. Esses são os comerciantes, não é assim? Então precisamos também de comerciantes, sim. E se o comércio se fizer por mar, haverá ainda necessidade de muitos outros homens instruídos na labuta marítima? De muitos. E então, na mesma cidade, que modo trocarão eles entre si os seus produtos? Por causa deles é que estabelecemos uma sociedade, fundamos uma cidade. É evidente que por meio de compra e venda, daí resultará para nós o quê? O mercado e a moeda, né? Sinal do resultado das trocas comerciais, absolutamente. Mas se o lavrador ou qualquer outro trabalhador tiver trazido ao mercado alguns dos seus produtos e não chegar ao mesmo tempo que os que precisam de adquirir sua mercadoria, há de ficar sentado na praça pública sem se ocupar da sua atividade? De modo algum. Mas há pessoas que ao verem isso se colocam neste serviço. Aí o cara já está até ajudando o Sócrates na conversa, né? Que é preciso. Já pensou, o cara cria o produto, daqui a pouco vai vender, aí o cara outro que vai querer comprar não está lá, e aí ele fica sem poder trabalhar na lavoura. Então precisa de um tipo diferenciado, né? Aí, nesse meio. Aí o cara começa a ajudar, de modo algum. Mas há pessoas que ao ver isso se colocam neste serviço. Nas cidades bem administradas, são geralmente os mais débeis fisicamente e inúteis para qualquer outro trabalho. De fato, tem que permanecer ali pela praça pública para comprar por dinheiro aos que precisam de vender alguma coisa. Novamente, para vender por dinheiro aos que necessitam fazer alguma coisa. Começou a existir o quê?
os intermediários. Aí só, então essa necessidade que fará surgir os mercadores na nossa cidade, ou não chamaremos mercadores que se instalam no mercado para serem intermediários na compra e venda, ao passo que os que viajam pelas cidades são os negociantes? Exatamente. Ainda uns outros servidores, segundo julgo, que pelo seu intelecto não seriam muito dignos de ser admitidos na nossa comunidade, mas são possuidores de uma força física suficiente para trabalhos pesados. Estes vendem a utilidade da sua força e, como chama o seu preço salário, designam-se, julgo eu, por assalariados. Não é assim? Certamente. São um complemento da cidade estes assalariados, ao que parece. Acho que sim. Ora então, Adimanto, já a nossa cidade aumentou até ficar completa? Talvez. Onde existe, vem a pergunta dele, onde existiria então dentro dela a justiça e a injustiça? E com qual das coisas que examinamos se teria formado? Veja, ele deu um passeio, mostrou um monte de gente que pode haver justiça e injustiça em tantos casos, né? Sócrates é fogo. Aí, só que continua. Então, meu amigo, é preciso uma cidade ainda maior, com um exército, não exíguo, mas completo, que saia a dar combate, lutando contra o invasor por todos os bens da cidade. E quando acabamos de dizer, porque, é claro, uma cidade daqui a pouco, se ela começa a se tornar muito próspera, outros assim, peraí, é mais fácil, não acontece aqui na nossa cidade aqui. O cara vai querer trabalhar para comprar um tênis caríssimo ou um celular caríssimo, não sei o quê. É tão fácil, ele passa a mão no outro, rouba ele, sai correndo, não sei o quê, pronto. Em uns segundos ele fez o ganho dele, que ele teria que trabalhar talvez, sei lá quanto tempo. Quanto está um celular caríssimo desse? 6 mil. 6 mil? 6 mil. Se o cara conseguisse trabalhar assim, para ganhar um salário, ele trabalharia 6 meses. Pô, em 6 segundos ele ganha um. Entendeu? Então, realmente, o Sócrates está falando, vai precisar dos guerreiros para defender a cidade. Mas vai ter problema também, ele vai falar. Porque esse é um grande problema. E acontece que na América Latina, a valer. Porque tem que ter controle sobre esse guerreiro, porque senão daqui a pouco o guerreiro fica na posição de governar. É um problema também, né? Bom, então vamos devagar. Que perguntou, não sei se foi Adimanto ou se foi o Glauco aqui, os próprios cidadãos não bastam? Não, se está certo o princípio em que tu e nós concordamos quando modelamos a cidade, quando imaginamos ela, assentamos, se bem te lembras, em que era impossível que uma só pessoa exercitasse na perfeição diversas artes. Falas a verdade. E então, a luta da guerra não te parece ser uma arte? Sim, muito. Devemos então preocupar-nos mais com a arte do sapateiro do que com a guerra? De modo algum. Mas nós impedimos o sapateiro de tentar ser ao mesmo tempo lavrador, tecelão ou pedreiro, e só o deixamos ser sapateiro, a fim de que a obra do sapateiro resultasse perfeita. E do mesmo modo a cada um dos outros atribuímos uma única arte, aquela para a qual cada um nascera e que havia de exercitar toda a vida, com exclusão das outras, sem postergar as oportunidades de se tornar um artífice perfeito. E no que respeita à guerra, não deve ligar-se ainda mais importância ao seu aperfeiçoamento? Ou é assim tão fácil que será ao mesmo tempo guerreiro, qualquer lavrador, ou quem trabalhar de sapateiro, ou em qualquer outra arte, ao passo que ninguém pode tornar-se um bom jogador de dama ou dados, se não se dedicar a isso desde a infância, e se só o pratica como passatempo? Se uma pessoa pegar num escudo, ou em qualquer outra arma, ou instrumento de guerra, tornar-se no próprio dia um lutador satisfatório com armas pesadas,
ou em qualquer outra espécie de combate, ao passo que o fato de tomar nas mãos qualquer outro instrumento não fará de ninguém um artífice ou um atleta, nem será útil àqueles que não tiver adquirido conhecimento de cada arte, nem obtido a prática suficiente. Isso é o que mais acontece. Sabe? Se você me der uma arma e um AR-15, eu não sei nem como coloco ela em atividade, não sei fazer isso. Se ela estiver fechada, não sei o que, como é que eu vou saber que está fechada? Se eu tiver que recarregar uma arma, sei lá como é que eu vou fazer, eu não sei nada disso. Teve uma coisa que me contaram, só fazendo um parênteses aqui, você que gosta desse negócio, como é que chama esse? Eu carregando pneu, fazendo essas coisas todas, essa ginástica aí, hein? Crossfit. É gozado, o pessoal estava falando assim, quer ver? O cara está dizendo, caramba, o que mais arrasa essas pessoas, porque segundo eles, assim, ó, o cara tem que fazer um treinamento, pelo menos uns 3 meses de musculação, cara, para entrar naquele negócio. Aí ele diz, o que mais tem ferrado as pessoas são os homens. Mas por que razão? Porque ele chega lá, ele vê uma mulher carregando determinadas coisas, fazendo determinadas coisas, ele fica olhando assim, ele fica envergonhado se ele não fizer igual. Mas só que a mulher já está há muito tempo naquela academia fazendo aquilo, ela já está preparada, ele não. Ele vai fazer, aí esculhamba a coluna, esculhamba os pés, as coisas todas. Então, eu estou querendo mostrar, se você vê aqui, é necessário, como ele falou aqui, se dedicar àquela arte. Se aquela arte é sua, então faça, né? Não é sopa, né? Fazer. Aí o cara falou assim, nesse caso os instrumentos seriam bem caros. Portanto, quanto maior for o trabalho dos guardiões, tanto mais necessitará de lazer do que os outros e da maior arte e cuidado. Assim suponho. É para esta finalidade, acaso não é necessário também uma natureza apropriada? Como não? Portanto, é tarefa nossa, segundo parece, e se na verdade formos capazes disso, proceder à escolha daqueles de qualidades e naturezas apropriadas para a custódia desta cidade, é realmente tarefa nossa. Por Zeus, Sócrates dizendo, tomamos conta de um negócio que não é de pouca importância, mesmo assim não devemos vacilar até onde as nossas forças o permitirem. Não devemos de fato. Ora, tu pensas que para efeito de servir de guarda, há alguma diferença na natureza de um bom cachorrinho e a de um jovem bem nascido? Aí o cara, pô, o que quer dizer com isso? Olha só, vou repetir aqui. Ora, tu pensas que para efeito de servir de guarda, há alguma diferença na natureza de um bom cachorrinho e a de um jovem bem nascido? O que quer dizer com isso? Que um e outro precisa ser perspicaz para descobrir o inimigo e rápido na perseguição desde o momento que se apercebeu dele, e além disso forte para combater se for apanhado. Precisa necessariamente de todas essas qualidades, e além disso de ser valente para lutar com energia. Como não? Mas poderá ser valente quem não for animoso? Quer seja cavalo, ou cão, ou qualquer outra espécie de animal, ou não reparaste como o ânimo é invencível e indomável, e como uma alma possuída por ele não conhece medo nem derrota em qualquer circunstância? Reparei, portanto são já evidentes as qualidades físicas que deve ter o guardião. São. E quanto às psíquicas, que é o ânimo, também, ora, prosseguir. Como é que eles não hão de ser grauco, selvagens entre si e para com os outros concidadãos, se forem possuidores de um temperamento assim? Aí ele botou uma questão, que é aquela que eu coloquei, né? Daqui a pouco o guerreiro, se ele tem uma tamanha força disso, se ele não reconhecer quem é o amigo e quem é o inimigo, daqui a pouco ele está te colocando numa situação complicada, né? É como se você tivesse uma milícia na tua rua e o cara da milícia não soubesse que você é um morador da rua. Você está correndo risco de levar um teco, né? Bom,
Pois eu, respondeu, não será fácil. Contudo, é sem dúvida necessário que eles sejam brandos para os compatriotas, embora acervos para os inimigos. Caso contrário, não terão de esperar que outros os destruam, mas eles mesmos se anteciparão a fazê-lo. É verdade? Então, o que havemos de fazer? Onde acharemos um feitio doce e impetuoso ao mesmo tempo? É que um temperamento brando é o contrário do arrebatado. Assim aparece. E contudo, aquele a quem faltar um ao outro não poderá ser um bom guardião. Tem que ser bom para os compatriotas e ruim para os outros, né? Ora, tal coisa parece impossível, e daí decorre que não se pode ser um bom guardião. Aí só, senti-me embaraçado depois de passar em revista o que disséramos antes, prossegui. É bem feito que estejamos atrapalhados, meu amigo, pois nos afastamos do modelo a que nos propusemos. Bom, o que quer dizer com isso? Nos afastamos? Não reparamos que, afinal, há temperamentos que não imaginamos, dotados desta qualidades opostas. Então tem gente que ao mesmo tempo é cruel e ao mesmo tempo é amável. É disso que nós precisamos. Vamos botar a polícia, que muita gente fala até que não é bem assim. O que você esperaria da polícia? Pô, se você dissesse ou ele visse alguém te roubando ou qualquer outra coisa, eles virariam um bicho para pegar o cara, né? E depois faria até uns cafuné na tua cabeça, dizendo, pô, coitado aí, você ainda foi, devolvia as coisas. Mas hoje, quando você vê um policial, muita gente fica assim apavorado, esse cara vai me tirar o... Entendeu? Não é? Quer dizer, é um troço meio complicado, né? Da gente arrumar uma pessoa que tem essas duas coisas dentro dele, né? Mas o cara faz a pergunta, mas onde? Poderá haver-se outros animais, mas não menos e naquele que nos comparamos com o guardião. Sabe certamente que nos cães de boa raça é seu feitio natural ser o mais manso possível para com as pessoas da casa e conhecidos, mas o inverso para os desconhecidos. Aí pensei, afinal isso é possível, e quando procuramos um guarda dessa espécie, não vamos contra a natureza, parece que não. Ora, não se te afigura que o futuro guardião precisará ainda de acrescentar ao seu temperamento fogoso o instinto de filósofo? Parece que não, né? Aí o cara está vendo um negócio que está ficando... Como assim? Retorquiu ele. Não compreendo. Essa qualidade vê-las também nos cães, coisa que é digna de admiração no animal. Que qualidade? O fato de, quando vem algum desconhecido, o suportarem a custo, sem que antes lhe tenha feito qualquer mal. Ao passo que, se virem um conhecido, o acolhem bem, ainda que nunca lhes tenha feito qualquer benefício. Ou ainda não te surpreendeste com este procedimento? Até agora mal tinha prestado atenção a esse fato, mas é manifesto que procede desse modo. Mas sem dúvida que demonstra a engenhosa conformação da sua natureza, que é verdadeiramente amiga de saber. Em quê? Aí já começou a filosofia, né? O amor ao saber. O cão, ele está levando o cão. O cão tem essa verdadeira amiga de saber. Saber o quê? Em quê? No fato, né, de saber, de não distinguir uma visão amiga e inimiga, senão pela circunstância de a conhecer ou não. E como não terá alguém o desejo de aprender quando é pelo conhecimento e pela ignorância que se distingue os familiares dos estranhos? Não pode ser de outro modo. Ora, ser amigo de aprender e ser filósofo é o mesmo. Aí o cara, poxa vida, é o mesmo. Portanto, admitamos confiadamente que também um homem, se quiser ser brando para os familiares e conhecidos, tem de ser por natureza filósofo e amigo do saber.
Cara, ele foi lá longe para... Admitamos, por conseguinte, será por natureza filósofo, fogoso, rápido e forte, quem quiser ser um perfeito guardião da nossa cidade. Inteiramente, pois, assim que ele terá de ser. Mas de que maneira é que se hão de criar e educar estes homens? E porventura avançaremos se examinarmos a questão da descoberta do motivo de todas as nossas indagações, a maneira como a justiça e a injustiça se originam na cidade. Voltou para o problema. Pois não queremos omitir o necessário ou deixar por dizer o bastante. O irmão de Glauco, Adimanto, interveio. Eu, por mim, sou inteiramente de opinião que este exame nos fará avançar na investigação. Por Zeus, meu caro Adimanto, não devemos abandoná-lo, ainda que se dê o caso de ser um pouco demorado. Ele, pois não? Ora, vamos lá. Eduquemos estes homens em imaginação como se estivéssemos a inventar uma história e como se nós encontrássemos desocupados. E o que devemos fazer? Então, que educação há de ser? Será difícil achar uma que seja melhor do que a encontrada ao longo dos anos. A ginástica para o corpo e a música para a alma. Vai voltar a história. Pois não? Incluís na música a literatura ou não? De certo. Mas há duas espécies de literatura, uma verdadeira e outra falsa. Aí que ele vai chegar e bombardear os poetas. Tem umas verdadeiras e outras falsas. E ambas serão ensinadas. Mas primeiro a falsa? Não entendo o que quer dizer. Não compreendes? Que primeiro ensinamos o quê? Fábula às crianças. Ora, no conjunto as fábulas são mentiras, embora contenham algumas verdades, e servimos de fábulas para as crianças antes de as mandarmos para o ginásio. Assim é, pois era isso que eu dizia, que se deve começar pela música antes da ginástica. Perfeitamente. Ora, tu sabes que em qualquer empreendimento o mais trabalhoso é o começo, sobretudo para quem for novo e tenro, pois é sobretudo nessa altura que se é moldado e se enterra a matriz que alguém queira imprimir numa pessoa. Absolutamente. Então havemos de consentir sem mais que as crianças escutem fábulas fabricadas ao acaso por quem calhar, e recolhe na sua alma opiniões, na sua maior parte contrária às que, quando crescerem, entendemos que deverão ter. Começa a bombardear. Não consentiremos de maneira nenhuma. Logo devemos começar por vigiar os autores de fábulas e selecionar as que forem boas e proscrever as más. As que forem escolhidas, persuadiremos as amas e as mães a contá-las às crianças e a moldar as suas almas por meio das fábulas, com muito mais cuidado do que os corpos com as mãos, das que agora se conta a maioria deve rejeitar-se. Que conta a maioria deve ser rejeitada. Quais? Pelas fábulas maiores avaliaremos as menores, pois é forçoso que a matriz seja a mesma e que grandes e pequenas tenham o mesmo poder. Ou não acha? Acho, mas não entendo quais são esses maiores que dizem. Aí lá vem ele. As que nos contaram Exído e Homero, esses dois e os restantes poetas, efetivamente são esses que fizeram para os homens essas fábulas falsas, que contaram e continuam a contar. Quais são elas? Em que as censuras? Aquilo que se deve censurar antes e acima de tudo, que é, sobretudo, a mentira sem nobreza. Mas o que é isso? É o que acontece quando alguém delineia erradamente numa obra literária a maneira de ser de deuses e heróis, tal como um pintor que faz um desenho que nada se parece com as coisas que quer retratar. Está certo que se censure tais erros, mas então como e em que os acusaremos? Em primeiro lugar, a maior das mentiras e acerca dos seres mais elevados que foi feita sem nobreza é que Uranus tenha tido o procedimento que Exíodo lhe atribui,
e depois como Cronos se vingou dele, né? E os atos de Cronos que sofreu por parte do filho, né? Que isso aí, seus filhos foi mutilado, destronado por Cronos, né? Para ter uma ideia, Cronos pretendia destruir todos os seus filhos, mas Réia escondeu Zeus, dando-lhe uma pedra a engolir em vez do filho recém-nascido. Quando cresceu, Zeus dominou o pai, fez-o vomitar os outros filhos e alcançou o poder supremo, tal. Então você vê o cara contando uma história dessa, né? Isso é uma coisa, uma fábula falsa, isso aí, né? Aí ele, deixa eu ver, está aqui, tá. Ainda que supusesse ser verdade, não deviam contar-se assim descuidadamente a gente nova, ainda privada de raciocínio, mas antes passasse em silêncio. Mas se fosse forçoso referi-lo, escutá-lo-ia em segredo, o menor número possível de pessoas, depois de terem sacrificado, não um pouco, mas uma vítima enorme, impossível de encontrar, a fim de que fosse dado ouvi-lo a muitos poucos. Realmente essas histórias são, sem dúvidas, desagradáveis, né? Eu acho que... Qual é a hora que tem? Quanto tempo tem isso aí? Uma hora. Tá, estou fazendo a conta aqui para ver. Dá para ser 1h30, mas vamos lá. E não deve contar-se, Arimanto, na nossa cidade, nem deve dizer-se a um jovem que nos escuta que ao cometer os maiores ultrajes não faz nada de surpreendente, nem tampouco ao castigar por todos os modos um pai que lhe fez mal, mas estaria a fazer o mesmo que os primeiros e os maiores dentre os deuses? Não, por Deus, também não me parece que seja conveniente contá-lo. Nem de modo algum, que os deuses lutam com os deuses, que conspiram e combatem, pois nada disso é verdade. Se queremos que os futuros guardiões da nossa cidade considerem uma grande vileza o odiarem-se uns aos outros por pouca coisa, não se lhe deve contar ou retratar lutas de gigantes e outras inimizades múltiplas e variadas de deuses e heróis para com parentes ou familiares seus. Bom, vocês estão notando que ele vai... Eu acho que eu posso até passar, porque ele vai mostrar um monte de coisa de que os poetas e os outros querendo fazer fábulas e tal, tá até, vamos dizer, ridicularizando deuses, fazendo um monte de coisa, né? Deixa eu só falar mais um pouquinho aqui, diz assim, seria um teor seguinte: tal como Deus é realmente assim é que se deve, sem dúvida, representar, quer se trate de poesia épica, lírica ou trágica, assim deve ser. Ora, Deus não é essencialmente bom e não é assim que se deve falar dele? Sem dúvida, mas nada que seja bom é prejudicial, não é? Não me parece que seja. Ora, o que não é prejudicial é nocivo, de modo algum, mas o que não é prejudicial faz algum mal? Também não. E aquilo que não faz mal algum não poderia ser a causa de nenhum mal? Como havia de ser? Mas então o que é bom não é vantajoso? Então é causa de benefício? Ora, então o bem não é a causa de tudo, mas a causa de bens e sem culpa dos males? Né? Com certeza. Portanto, Deus, uma vez que é bom, não poderia ser a causa de tudo, como diz a maioria das pessoas, mas causa apenas de um pequeno número das coisas que acontecem aos homens e sem culpa do maior número delas. Com efeito, os nossos bens são muito menos do que os males, e se a causa dos bens a ninguém mais se deve atribuir, dos males tem de se procurar outros motivos, mas não o Deus. Parece-me muito exatas as tuas palavras, porque aqui tem um detalhe, né? Que ele conclui assim, para ter ideia: então não deves aceitar-se o erro cometido por Homero ou qualquer outro poeta ao dizer este absurdo acerca dos deuses. Ele fala um monte de coisas, tira vários trechos de Homero mostrando como era absurdo a maneira como ele fala dos deuses, né? Porque aqui há um problema que
É claro que não se pode ficar atribuindo a culpa aos deuses. Aí ele está certo. Porque o homem quereu o livre-arbítrio, então é ele que assume. Não é? Mas tem um detalhe aí que pode cheirar ou beirar a questão que Deus teria criado só o bem, que também não é verdade. Minha Soma já falou que Deus criou o bem e o mal. Então, às vezes, a gente tem que entender esse mal, ele pode servir até para uma purificação de uma pessoa. Né? Então, bom, aí ele vai, fala um monte de coisa. Que horas tem? Só para ter hora mesmo, você sabe? 11h30. Hein? 11h30. Então tá, eu vou dar uma corrida aqui, tá? Ele fala o seguinte: e quanto à alma, não será mais corajosa e mais sensata a que é menos abalada e alterada por qualquer acidente externo? Sim, isso eu vi um cara me contando. Um camarada ele trabalhava num banco, era tesoureiro, aí os bandidos entraram lá no banco, e aí eram 2 tesoureiros, pegou um, levou para lá, e o cara com nervosismo, não sei o quê, e os caras que estavam lá começaram a dar coronhada na cabeça dele, fizeram um monte de coisa, o cara se cagou todo, se mijou todo, e acabou ficando lá desacordado. Poderia estar morto ou não, mas... Aí resolveram, o cara, o chefe do bando lá, chegou lá: como é que vocês fizeram com esse camarada aqui? Isso tudo é verdade. Vocês não podiam ter feito isso? Ah, mas lembrou que tinha outro tesoureiro. Pegou outro tesoureiro, aí outro tesoureiro abriu. Só que esse outro tesoureiro, contado pelo meu amigo, esse camarada ficou vários anos sem poder trabalhar. E aqui está dizendo: e quanto à alma, não será a mais corajosa, mais sensata, que é menos abalada e alterada por qualquer acidente externo? Sim. Tem gente que uma vez sofre uma coisa, ele vai ficar o resto da vida. Eu vi, por exemplo, aconteceu com a Ana, foi assaltada com arma em cima e tal. Mas eu falei para ela: vamos continuar. Até deram um tiro no carro, a gente teve que comprar outra. Mas tudo bem, está aí, está dirigindo, sem problema. Mas se for uma alma fraca, meu amigo, o cara não dirige mais, tem medo de sair de casa, fica em depressão. E certamente pela mesma razão, todos os objetos compostos em tecidos, edificações, vestuários, se forem bem confeccionados e em bom estado, alterar-se-á o mínimo por efeito do tempo dos demais acidentes. É isso. Portanto, tudo que se encontrar em bom estado, por efeito da natureza, da arte ou de ambas, verá um mínimo de alterações por efeito de outros. Assim parece. Ora, Deus é quanto lhe diz respeito, é em tudo melhor, como negado. E desse modo, certamente Deus é quem poderá ter menos formas. Sem dúvida que é que terá menos. Mas não poderá ele metamorfosear-se e se alterar-se? É evidente que sim, se de fato se altera. Então transforma-se em melhor e mais belo, ou em pior e mais feio do que é. É forçoso que em pior se de fato se transforma, porquanto não havemos dizer que Deus carece de qualquer parte de beleza ou da virtude. Diz muito bem, respondeu Sócrates. Mas sendo assim, parece, caro Adimanto, que alguém de sua livre vontade, seja Deus ou homem, queira de qualquer modo tornar-se inferior? Não. E que não nos digam tantas outras mentiras deste gênero, e que por sua vez, porque o negócio aqui é o seguinte, tem muita coisa para falar ali, né? Que Deus ele pode vir fraco, ele pode vir forte, ele pode se metamorfosear-se, quer dizer, pode vir, às vezes você nem reconhece ele, quer dizer, uma figura menor, né? E às vezes você pode cruzar com pessoas de alto nível que você nem conhece, nem ignora, né? Mas quando ele começa a abrir a boca, você vê que ele tem muito conhecimento, né? Então, e que não nos digo tantas outras mentiras desse gênero, e que por sua vez as mães convencidas pelos poetas, não atemorizem os filhinhos. Aquele negócio com ela, vem o bicho papão, essas coisas assim.
contando-lhes histórias errôneas de que, como certos deuses vagueiam de noite com a aparência variada de estrangeiros ou forasteiros, a fim de que, ao mesmo tempo, nem blasfemem contra os deuses, nem tornem os filhos mais medrosos. O cara que não faça tal coisa, né? Tal. E aí, 2 trechinhos para finalizar, né? Diz o seguinte, ó. Concordas, Sócrates falando, né? Sócrates falando assim, ó, concordas que haverá um segundo modelo de acordo com o qual se deve escrever em prosa e em verso acerca dos deuses, como não sendo feiticeiros que mudam de forma, nem seres que nos iludem com mentiras em palavras e atos? Aí ele concorda. Quando alguém disser tais coisas dos deuses, levá-lo-emos a mal e não lhe daremos um coro, né? Refere-se aos costumes dos poetas trágicos, quando queriam encenar as suas obras, principiarem por pedir um coro, né? Então levá-los a mal e não lhe daremos um coro, quer dizer, deixaremos um cara sem voz, sem nada, e não consentiremos que os mestres as usem na educação dos jovens. Se queremos que os nossos guardiões sejam tementes aos deuses e semelhantes a eles, na máxima medida em que isso for possível ao ser humano. O cara fala, eu por mim concordo em tudo com esses padrões, ele declarou, e seria capaz de tomar como leis, né? Assim você vê, a gente deu um passeio de que como, né, acerca das classes, acerca da educação, acerca de várias situações. No fato, eu ia dizer o seguinte, daqui a pouco nós vamos falar sobre o livro 3, tá? Aliás, nós vamos falar, se não me engano, é o livro 3 e 4 juntos, né? Porque tem horas que vamos fazer o livro 3 e 4 junto hoje, e se der tempo nós pretendemos fazer o livro 5. Assim a gente vai fazer 1, 2, 3, são 7 encontros, 4 encontros, e na próxima vez a gente faz o restante, os outros 3, tá bom? Então agora vamos almoçar. Até logo.